Estamos no Shiur, bom dia, no Shiur de Alachot. Estamos no Shulchan Aruch, Mishnah Brurana, no Siman Samach Bet, capítulo 62. Nós tínhamos terminado semana passada de estudar sobre o Shema Israel, que é a mitzvah do Shema Israel todo dia é não somente uma mitzvah da Torá, e consequentemente tem vários requisitos de horário e tudo mais, tem requisito também de como pronunciar e ser cuidadoso. E vimos que a restrição ou a exigência da pronúncia não se limita somente ao Shema Israel, sino também na Tfilah e demais, mas no Shema Israel vimos que existem várias questões, como por exemplo, Bechol Levavcha, que muitas vezes se fala Bechol Levavecha. Bechol Levavecha tem só um Lamed, ou em português diríamos só um Eli. Bechol Levavecha. Tem que ter dois Eli, um de Bechol e outro de Levavecha. E assim por diante vimos vários exemplos, simplesmente que a pessoa tem que ter o cuidado quando ele está rezando para cumprir com a mitzvah e falar o Shema Israel, pelo menos o primeiro versículo em voz alta. Ok? Surge agora o capítulo seguinte, estamos começando um novo capítulo, diz, o que acontece se a pessoa não foi cuidadoso para pronunciar o Shema Israel, ou ele simplesmente não ouviu o que ele falou? Simplesmente, nós falamos que a pessoa tem que ouvir o que ele fala. Ouvir o que ele fala não significa que tenho que gritar, certo? Não tenho que atrapalhar também o vizinho. Ok? Estamos rezando em Minyan, então imagina se cada um vai rezar e não ao mesmo ritmo. Tem gente que geralmente vai muito mais na frente, está com pressa, enfim, ou não consegue, ele está tão habituado que não consegue rezar devagar. Ou ao contrário, ele reza muito mais devagar. Então, imagina cada um rezando em voz alta num ritmo diferente. Termina, você senta numa fileira com mais três pessoas do lado, é difícil de entender o que está acontecendo. Como, desculpa? Fica difícil até se concentrar. Isso, na verdade, é uma consequência óbvia. Mas se você está muito concentrado independentemente, não te atrapalha do resto. Mas você está atrapalhando o resto. Então a pessoa pode dizer, não, eu não tenho problema, eu me concentro na minha tefilá. Tem gente que sabe, que nem no shiur. Estou concentrado no shiur, não vejo o celular, não faço nada, estou concentrado. Então, na prática, cada um está conectado, mas ele pode estar, mas os outros não. Ele distrai os outros. Isso é uma atitude real. Então, quando você reza em voz alta, também tem o conceito de consideração pelos outros. Você reza sozinho na tua casa, é uma coisa. Você está rezando com minyan, então também tem que ter consideração pelos outros também. Contudo, o que acontece se não faço? Se a pessoa não prestou atenção, isso que ela vem discutir aqui, a pessoa não foi cuidadoso no Shema Israel, ele não falou, não ouviu mesmo o que ele rezava, e aí pode ser sussurrar, pode ser uma coisa muito, muito suave, que ele ouve a si mesmo, não tem que ser realmente como falamos em voz alta. Então vamos dizer, mesmo que vimos que a questão é ter que ser preciso, quando a pessoa está rezando com as palavras que ele pronuncia, etc., se ele leu e não foi cuidadoso com, por exemplo, como falamos, as interrupções que deve ter, ou as palavras para não repetir, ou para repetir a letra que geralmente poderia engolir, etc., mesmo assim ele cumpriu com a obrigação. Se ele não foi cuidadoso, ele cumpriu. Ok? Contudo, a pessoa tem que ter o cuidado de fazer da forma certa. Não é que se dizemos, bom, agora estamos aqui, são 9h38. Tachles, cumpriu com a mitzvah hoje ou não cumpriu? Cumpriu. Mas não é o certo. Se esforce para fazer da forma certa. É isso que está nos ensinando aqui. Ok? O que já passou, já passou. Até porque já venceu o horário do Shema Israel. Então, se você vai ler, eu te digo, não cumpriu, agora vai rezar o Shema Israel, já não tem como cumprir. Não temos como compensar. Porque, como vimos, o Shema Israel tem um horário no qual deve ser pronunciado. Bet. Yachol likrota, ele pode ler o Shema Israel, Bechol Lashon, em qualquer idioma que a pessoa entende, Veizaer midivrei shibush beotorashon. E tem que ter cuidado de que não tenha nenhum tipo de divergência ou confusão na hora que ele fala naquela língua,
Vidagdek bo que move Lashon HaKodesh. E seja cuidadoso como em hebraico. De preferência, pelo menos o primeiro pasuk tem que ser em hebraico, o primeiro pasuk ele tem porque é o pasuk que está na Torá. Certo? Que a mitzvah fundamental, aquilo que falamos, pelo menos no primeiro pasuk tem que ter kavaná, no primeiro pasuk ele tem que falar da Lashon HaKodesh, etc. Se a pessoa não entende, ele pode ler em português, mas tem que ter uma muito boa tradução. Por quê? Porque o Shema Israel tem uma questão diferente do resto da Tfilá. Que o Shema Israel é não somente mitzvah de oraita, mas um detalhe. É a Torá. Está na Torá, não é? Por exemplo, a linguagem da Tefilá que instituiu foram nossos sábios, baseado nos ensinamentos da Torá, mas que instituiu a linguagem. Então você vai ver, por exemplo, que tem Barechaleinu, Barcheinu, tem mudanças que Chachamim instituíram, mas aqui o Shema Israel, você está lendo um trecho da Torá, são as palavras de Hashem. Então, se você consegue, pelo menos, entender do que se trata, estudar antes, e ler no hebraico, que seria no original, você está utilizando o original, ok? Não é um genérico, dizer assim. A gente sempre estuda, né? Que se falar, fazer sempre em hebraico. E aqui está falando que Pois não, né? está dizendo que pode, mas tem que ter cuidado. Então, você que presta atenção que ele diz, mas veizaer me divrei shibush meotolashon. Tem que ter cuidado quando vai traduzir, quando a gente fala, eu gosto muito, em latim, tradutor e traditore, que todo tradutor é um traidor. Porque na prática, quando você traduz, muitas vezes a tradução é interpretativa. Você pode traduzir de várias maneiras uma palavra. E quando você está traduzindo, você de alguma maneira está dando por que traduzo assim, não traduzo assado. Você vai ver, por exemplo, a tradução do livro de Salmos, não sei, tem várias traduções, inclusive eu peguei uma vez num shiur de Gemara de Masechet Brachot, você lembra? Acho que muitos anos atrás, estávamos estudando uma passagem importante, então vou citar sobre a Gemara da esposa de Rabi Meir, Brúria, que ela era uma mulher muito iluminada, e como iluminada na linguagem que falamos hoje de manhã, uma mulher muito elevada, e ela simplesmente corrigiu o marido, que o marido estava com os vizinhos que deixavam ele nervoso, ligado com o que falamos alahá hoje, e zombavam dele, etc. E um dia ele não aguentou mais e mandou uma bênção, entre aspas, para eles. E aí a mulher chamou a atenção dele, isso o Guimarães conta muito bonito, dizendo que ele desejou que eles se acabem. E ela falou, está escrito, peraí, está escrito Teilim, Itamu Hataim Minaretz, que se acabem os pecados da face da terra. E aí ela frisou, está escrito no livro de Teilim, o rei Davi diz que se acabem os pecados, e não os pecadores. Em vez de rezar para que eles se acabem, reza para que o mal que há neles se acabe. Aí, na época, eu peguei vários livros de Teilim, traduzidos a português, inclusive peguei livros da mesma editora, edições diferentes, e estão traduzidos diferentes. Justamente esse versículo. E só acho que vou pegar, só, se não me engano, já há muitos anos, só um livro que estava a tradução na prática correta. Eu vou pegar aqui alguns. Tem conseguido com tradução. Tinha um em algum lugar. Eu tenho um outro. Você quer? Qual você tem? Pequeno, aqui, daquele pequeno. Eu... Ele tá falando que é cinza. Tá aqui, de repente tá aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não estou nervoso, não se preocupa. Esse aqui, ó. É uma recente. É a mesma coisa. Tá, tá. O Marcos me deu mesmo, mas eu vou mostrar para vocês. Só... Qual são? É. Qual são? Se eu soubesse qual salmo. É bem complicado. Olha, deu um. É o próximo que a gente. O último que o
Razandeu Calturi. No, no, fine ultimo versículo, capítulo 64. Está aqui. Não? Não, já sei, mas eu pego nos outros livros. É o último. Versículo 204. Estou pegando aqui vários. Serão pecadores na terra e os perversos não mais existirão. Então, justamente isso que ela corrigiu o marido. Estou trazendo porque isso é um exemplo bem tangível. Então, esse livro que eu tenho aqui, de Salmos, da editora Ma'ayanot, ok? Traduz o versículo 35 do capítulo 104. Pecadores cessarão na terra e os perversos não mais existirão. Certo? E outra edição, de outra editora, aos pecadores, eles desaparecerão da terra. E nesse daqui, que inclusive a editora fez o Sidur, e no Sidur traduziu diferente, diz aqui, que os pecados cessem da terra e que os perversos não mais existam. Que os pecados, não que os pecadores. E isso foi o que Bruri apontou para Rabi Meir. Então você pega um livro com uma tradução, esse está certo. Você pega um livro com uma tradução errada e você está rezando 104. Imagina. Você, calma. Eu peguei um exemplo que justamente a Guemará analisa. Na época, quando estávamos estudando na Guemará, eu peguei o livro com tradução. Peguei o Sidur com tradução da editora Lubavitch do Rio de Janeiro, que é a mesma editora que editou esse daqui. No Sidur está traduzido pecadores, e aqui está traduzido pecados. Parece uma diferença muito leve, mas profundamente, como a Guemará analisa lá em Masechet Brachot, se vamos ver, o que temos aqui? Muito diferente. É outro mundo. São dois conceitos diferentes. E não, o que eu falo? Você não presta? Morra! Desculpa a expressão. Mas você viu para onde ele se dirigiu, né? Para lá. Não. Para ninguém. Mas o conceito é, não, você está errado, se corrija. Que o mal que há em você. Se eu tiro, e por isso continua o versículo, e que se acabem os pecados da terra, e no Jotim, que é o que ela diz, e nos pecadores, e aí automaticamente não haverá mais perversos, porque se ele não tem mais pecado, é o tzadik. Sem chuva. Se você se corrige, automaticamente. Como diz o Pasuk? כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא não deseja a morte do transgressor, senão se corrija e que viva uma vida melhor. Então, na prática, o que está dizendo aqui na Halachá, e vamos voltar, eu dei um exemplo, como que uma pequena nuance numa tradução nos fala de conceitos totalmente diferentes. Então tem que ter muito cuidado. E a pessoa, estamos falando de livros de salmos que a gente usa direto. A única lição que eu achei que na época procurei que era correta era essa daqui. Por isso que a gente começou a usar essa daqui na sinagoga, porque se alguém rezar pelo menos de aqui, pelo menos eu não revisei o livro inteiro. Naquele shiur de Guemará, eu fui conferir para poder dar o exemplo para as pessoas entenderem do que está falando.
E encontrei essa diferença muito grave. Então, esse livro também, que muitos têm, por quê? Eu não quero falar mal, Chas Shalom, nem induzir ninguém, mas um livro que é prático, pequeno, entra dentro da sacola do tefilim, leva sempre. Está errada a tradução. E alguém vai ler em hebraico e lendo. Peraí, não é isso que o rei Davi falou. E é clara, não, sei, não é um erro de interpretação, é a interpretação de conteúdo, isso é o pior. O rei Davi fala, que se acabem os pecados, e não Jotim, pecadores. São duas palavras que representam conceitos totalmente diferentes. É verdade que quem possui pecados é um pecador. Mas se eu retiro os pecados dele, uma nova entidade, que é o conceito de Teshuvah. Ele não é mais um pecador. Tá claro? Então, o que a Halachá está dizendo aqui pode parecer algo muito simples. Eu estou trazendo um exemplo prático dos Salmos, onde... Desculpa, quase coloco junto, desculpa. Nós vemos que é um detalhe pequeno, mas ninguém se deu trabalho. O livro desta editora aqui, não quero falar o nome, esse livro foi editado várias vezes, voltou a editar pouco tempo atrás assim, e não corrigiram o erro. É um erro grave. Ou seja, não é uma interpretação, são dois conceitos diferentes. Agora, tem um monte de livros de salmos, que não é só os que a gente usa, que andam pelo mundo. Então, isso é todo mundo lendo um monte de coisa errada. Provavelmente. Agora, o que aconteceu? Aí você chegou na conclusão óbvia, aquilo que estamos falando. Se você vai ler no original, não tem como errar. Porque a palavra é de Hashem. E isso grave no Israel. O Shema Israel é a palavra de Hashem. Está na Torá. Então, quando você lê Shema Israel, você fala Ve'afta, etc., não tem interpretação, não tem de conceito. O que Hashem mandou. Por isso que falam que mesmo você não entendendo os salmos, é melhor você ler em hebraico, se você sabe ler o hebraico. E Salmos tem um conceito totalmente diferente. Salmos não tem a ver com entender ou não. Eu gostei uma vez, uma frase que eu vi, não me lembro aonde, mas me marcou muito, que na Shamaim tem portões. Se a gente vê, a gente na Tfilá, muitas vezes em Yom Kippur, no Neilá, fala sobre portões, em vários momentos diferentes falamos de portões. Tem Sharei, Parnassá, Sharei, tem vários portões. Então, inclusive, para trás que um portão não se fechou. Nunca está fechado. Qual é? Ma noninalu. Os portões das lágrimas não são fechados. Mas os salmos, cada portão tem uma chave. Os salmos é o machado que derruba os portões. Não é a chave, é o machado que derruba. Tem tanta força que ele simplesmente não abre a porta, derruba os portões diretamente. Está traduzido como... Esse aqui? Tá errado. Errado, né? Tá errado. Eu vou passar para eles comentário. Então, Imagina um monte de que não são judeus falando dos salmos, quanto coisa ruim sobe. eu não sei se soube coisa ruim, talvez como diz o Marcos Glicas, a Kadosh Baruch Hu entende e ele que se acerte lá em cima. A pessoa que está fazendo, ele tem boa intenção. Mas há uma diferença conceitual, se você entende, entre dizer que acabem os pecadores ou que se acabem os pecados. Entendeu? Mas quem estuda a primeira vez e não tem uma pessoa que explique, ele acha que está mandando acabar com os pecadores. E ele vai começar a achar que ele tem que mandar acabar os pecadores. Tudo bem. Só que você pode concluir como acaba com os pecadores através que acaba com os pecados. Mas conclusão, mas o rei Davi vai direto no ponto. O rei Davi não é aberto à interpretação. É isso que eu estou querendo dizer. Muito bem explicado. Ou seja, então, o que eu quero trazer aqui? Muitas vezes, eu não sei,
vou ser honesto, eu não me dei ao trabalho de ver como é a tradução do Israel. Talvez no Shema Israel encontramos uma tradução também que tenha esse como chama, dúbio. Não, aqui não é dúbio, porque não há dúvida nenhuma, aqui é algo óbvio. São conceitos diferentes. Eu já vi no Shema o Deforme Eudecha como toda a sua força e com todas as suas posses, em lugares diferentes. Bravo, isso é uma tradução interpretativa, porque meod é todo teu mais. Então, para muitas pessoas, teu mais são tuas forças, tuas condições. E para outros, são condições, todas tuas condições são todo teu mais. Entendeu? Então, é verdade, isso existe aqui atrás, que tem pessoas, você tem que punir uma pessoa, quando você pune, tem vários tipos de punição, certo? Então, tem um tipo de punição que acontece, então discute qual é mais grave do que a outra. Então, diz que, às vezes, a pessoa diz que é mais importante para ele, apanhar ou pagar. Tem punições que você é pagar, e tem punições que a penalidade é apanhar. Tem gente que diz, prefere apanhar, mas não pagar. Por quê? Mamunó, Haviv Megufó. Assim que vai atrás. O seu dinheiro vale mais do que seu corpo. Tem pessoas assim. Não vale, né? Me bate, mas não tira o meu dinheiro. Pode acontecer. Então, só quis trazer, mostrar o exemplo. O Meodeja pode ser um exemplo prático. Entendeu? Então, servir a Deus com todas as tuas forças. Alguém que tem posses, talvez ele considera que as posses são as forças dele. Mas e o que não tem posses? Então, são tuas forças. Então, está vendo? Uma tradução interpretativa. Você se deu ao trabalho de estudar isso e tenho aqui um exemplo prático do que diz aqui. E a Torá é genérico, com todo o teu mais. Entendeu? O todo o melhor que você pode. Mas o melhor, o teu melhor. Em qualquer área que for. Vamos lá. Ele tem que ouvir aquilo que ele está pronunciando. E se ele não ouviu, por acaso ele não prestou atenção no que ele estava falando, cumpriu. Porém, desde que ele pronuncie. Então você está lendo Beata, nós falamos em voz alta, inclusive. Na sinagoga aqui não tem, entre aspas, esse perigo se você está rezando com o minyan. Agora, o cara que diz, não, eu não preciso rezar em voz alta com todos juntos, eu rezo sozinho. E ele está, como a gente diria, lendo com os olhos, sem pronunciar. Pronunciar e falar acho que é diferente. Pronunciar é me ver os lábios. Enquanto que falar é emitir som. Se ele pronunciou, mas não emitiu som ainda, valeu. É isso que está dizendo aqui. Se leu com os olhos, não valeu muito. Se leu com os olhos, não cumpriu. Então, por isso que é importante quando você, e é positivo quando numa sinagoga, por exemplo, tem o hábito de ler o Shema Israel em voz alta. Sefaradim fazem questão, etc. Nós aqui na sinagoga, pelo menos a primeira paraxá, ok? Então, tem esse conceito. Se aqui ele frisa que você tem que falar, senão não valeu, o resto da reza, então, por conclusão, você valeu e valeu? Valeu, sim, sim. A discussão de se tzarich kavaná e tudo mais, o que é kavaná, é nesse sentido. E a parte do preparar São costumes. O Yosef Shai está mencionando, para quem fala o Shema Israel completo em voz alta, vamos esclarecer, porque a gente não chega nessa parte. Nós temos o hábito de falar a primeira paraxá do Shema Israel. Só estou explicando a pergunta por enquanto, ainda não cheguei na. Então, o que acontece? No segundo parágrafo, que a gente fala em voz baixa, tem um trecho onde a gente fala que se você vai se conduzir nos caminhos de Hashem, Hashem vai te recompensar. Se você não se conduzir nos caminhos de Hashem, Hashem vai ficar bravo com você. Tem costumes, por exemplo, Sefaradim, por exemplo, de que esse versículo que diz Hashem vai ficar bravo com você, não pronuncia em voz alta. Para quê? Para não despertar, como chama mecadim, acusadores. Então, não lemos em voz alta.
Tem costumes que também leem em voz alta. Por quê? Se fosse algo que os Jajamim interpretaram, que os Jajamim... Então, como? Melhor ficar de bico calado. É que nem nós vamos ler de aqui algumas semanas a Parashá Kitavó das maldições, que são as maldições na Torá. A gente lê em voz alta, lê um pouco mais rápido, se costuma ler mais rápido, etc., mas tem que ler em voz alta. Algumas congregações falam em voz mais baixa. O Rav Mordechai Eliyahu, lembra, falava claramente que tem que falar em voz alta, como todas as parashot, porque é como todas. E todo mundo tem que poder ouvir. Então, se o Hazar abaixa a voz e alguém não vai ouvir, fazendo errado. Ele pode abaixar a voz desde que todos possam ouvir. Ok? Ele tem uma responsabilidade. E pode ler mais rápido desde que todos possam acompanhar. Não adianta ele conseguir ler rápido e as pessoas não conseguem acompanhar. Ele está atrapalhando o público, porque o público tem que cumprir com a mitzvah. Ok? Só estou dando para entender o conceito e respondendo a pergunta de Yosef Shai. Então, quem tem o hábito e o costume, por exemplo, se faradim, de omitir a pronúncia em voz alta, não é que não rezam isso, rezam em voz baixa, tem um costume. Para quê? Para não despertar acusadores. Mas na prática continua sendo um trecho da Torá e o certo poderia ser a questão de costumes e deve ser respeitado esse costume também. Vamos terminar mais, que já terminamos o capítulo. Desculpe o contrário que estou me estendendo. A pessoa, por conta de que ele está fraco, doente ou alguma situação especial, lê mais Israel com o coração, ou seja, ele está forçado por alguma necessidade, alguma situação, ele não consegue pronunciar, não consegue, mas ele pensou Shema Israel, mentalizou Shema Israel completo, certo? Então ele cumpriu. mesmo לכתחילה יעשה כן, אם הוא במקום שאינו נקי לגמרי ואינו יכול לנקותו משום אונס. Ou se ele está num lugar onde o lugar não é limpo, ou ele não tem condições de limpar. Exemplo prático, eu tento, quando viajo de avião, sentar longe do banheiro. Às vezes, o banheiro não está cheirando das melhores maneiras e, enfim, vai rezar perto, é um problema. Muitas vezes você sai, exemplo prático, hoje em dia, eu vou sair para a Europa às 5 ou 6 da tarde, certo? Você vai rezar o Shema Israel no avião, não tem como rezar o Shema Israel antes. Mesmo que você fez Arvit antes, com Minyan, etc., tem que repetir o Shema Israel. E quando chega no destino na Europa, por exemplo, já é de manhã. Senão vou perder o Shema Israel. Então você vai ter que fazer o Shema Israel aonde? No banheiro. O que acontece se o banheiro está fedendo? E você está do lado do banheiro. Não tem. E está em turbulência, não tem como levantar e mudar de lugar. Aguente. Estou te dando um exemplo. Então você, nesse caso, anuncia o Shema Israel mentalmente. Todo o Shema Israel mentalmente por conta do lugar, porque é algo que não depende de você. Ok? É uma exceção? Ou você pode pensar total... Não, é uma exceção. Ele está dizendo, no caso que você está numa situação que você não tem como. Agora, por exemplo, eu não sentar, vou no corredor em algum outro lugar e falo Shema Israel lá. Não, entendi. Mas eu digo Não que é uma entendi, exceção desculpa. se só do Shema Israel você pode pensar ou você pode estudar. Não. Tá bem, mas o Shema Israel é Torá. Não, porque no banheiro você não pode estudar Torá, por exemplo. Sim, mas você não está no banheiro, está fora. Você está sendo afetado pelo cheiro. É diferente. Entendeu? É respeitoso, entendeu? E algo que não depende de você. E você tem que estar nesse lugar. O cara que tá na cadeia, não... O cara que está na cadeia, vaso no meio do... se a latinha tem que estar limpa, não tem que ter cheiro. Agora, não tem outra opção. Não tem. Ele faz? Faz. Pensa? Sim. Só isso, só o Shema. Só isso. Não. O resto, se é o Shema Israel, o resto com certeza pode. Ah, então tá. Ao contrário. Porque tem obrigação. Se o Shema que tem obrigação pode, ao contrário. Entendeu? Se o Shema que é mais rigoroso, pode... Exato, bravo. A gente precisa depois... A gente tem que fazer... Depois tem que... Se tem condições. Não, mas depois, num lugar, se a gente... Se tem condições.
Mas a gente tem que repetir. Você não está ouvindo? Se tem condição. Eu saio daqui no voo às 5 da tarde. Chego em Paris às 9 da manhã. Não adianta falar o Shema Israel da noite. Amanhã. Sim. Então perdi. Não, da manhã. Mas o da manhã é outra mitzvah. Você também perguntou que repetiu da noite. Se entendi tua pergunta, foi essa. Noite já foi. Agora tenho a mitzvah do Shema Israel da manhã. Aí não tenho problema. Aí já faço filar com calma num canto, etc. Deu para entender? A situação é diferente. Ok? Vamos lá. ובלבד שלא יהיה המקום מטונף לגמרי. Condição de que não esteja nojento na prática. Por exemplo, aqui, o exemplo que eu dei, o lugar não está nojento. É um outro local. De Asur lealer vedivrei Torah bimkom hatinofet. No lugar que tem sujeira, não se deve despertar palavras de Torá. Isso aqui, por exemplo, etc., no banheiro que você falou, então, o que você faz? Você limpa, tira, não tem mais resíduos, não tem nada concreto, então simplesmente aí não teria problema, entendeu? Que foi o que você me perguntou antes. Hey, צריך שליח ציבור להשמיע קולו בשמע ישראל, o Hazan que ouvir, tem sua voz em voz alta, ou seja, ele tem que falar em voz alta, para quê? שישמעו הקהל, para que o público possa ouvir, וימליכו שם שמיים יחד. E aí todos vão coroar o nome de Deus em conjunto. Porque aí tem uma mitzvah, inclusive alguém que chama Israel. Por exemplo, alguém rezou Vatiquim e veio aqui na sinagoga de manhã, não, veio procurar alguém. E ele já rezou. De qualquer jeito, ele deve repetir o Shema Israel, para não parecer que ele não quer aceitar o jugo divino junto com a ok? Shabbat, por exemplo. Não, eu falei dia de semana, qualquer dia, qual a diferença? Aqui em Shabbat, para o Shema no meio da atividade, já passou o horário do Shema. Não, mas estamos falando de alguém que já rezou e vai falar com alguém que vai rezar. Então, um menino que vai rezar. Dia de semana, hoje. Estamos 8h30, é horário. Alguém rezou Vatiquim, veio aqui porque tinha que encontrar com Marcos para falar algum assunto importante. E ele já rezou Vatiquim. E nós chegou justo em Israel. Um exemplo bobo, pessoal. Não tem que procurar algo fora de... Ele falou agora, na prisão, não sei se é assim. Eu não sei, Tem uma latrina, se você tem uma latrina no meio, mas não tem a condição na prisão de limpar. Então você não tem a obrigação de falar. Aí você está isento. Se você, não, por isso que esclareci a situação. Muitas vezes você não tem como limpar. Então, Bom. o além do Xavier também tem que repetir, só o Chama. Fica bravo. Além do Xavier também tem que repetir. O Aleno de Xavier é bom falar com o Minha. Você acabou o Minha, você chegou... Como... É bom. Porque é uma... Mas aí vamos chegar para estudar depois, sim. Mas simplesmente é algo comum que pode acontecer. Não é difícil. Ok? Para por aqui. Para falar o Kadish que precisa. Rabi Hanan ben Akashu